Glória a Deus, aleluias. Oh, Deus tremendo. Como é bom você chegar neste lugar e ver o Senhor falar. A voz do nosso Senhor é inconfundível. A voz do nosso Senhor faz tremer céus e terra. Ele é soberano. Quando você conhece o Senhor, você conhece o som e o tom da sua doce voz. Você sabe quando Ele quer ministrar os nossos corações. Você sabe quando Ele quer vir moldar e transformar a nossa forma de enxergar o seu reino. Ah, igreja, se nós soubéssemos como o Senhor, Ele tem procurado de verdade pessoas que estão de verdade dispostos a viver e a pagar um preço por esse reino aí fora. Muitos se perdem pelo caminho, muitos se deixam se abater pelas circunstâncias. Mas o Senhor, Ele tem bradado sobre este lugar, o Senhor tem bradado sobre este ministério, o Senhor tem dado força, o Senhor tem dado alegria, sabe, o Senhor tem dado, sabe, a sua graça e a sua misericórdia, ela tem nos alcançado todos os dias. Até que ponto nós conseguimos entender verdadeiramente esse propósito do Senhor na nossa vida? Até que ponto nós nos entregamos, nós nos derramamos a cumprir o propósito do Senhor? Nessa noite o pastor Fernando, ele abre com uma voz profética. E eu vou falar sobre o líder aprovado. Foi o que o Senhor colocou no meu coração, pastor Fernando. Hoje a gente vai aprender um pouco, dentro da palavra do Senhor, o que é ser um líder aprovado. Aponta para o seu irmão e fala assim: ei, nunca se esqueça. Aponta para o seu irmão e fala: nunca se esqueça que você é um grande líder do Senhor. Aleluia. Você pode bem, você fica na guitarra ali para mim? Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Aleluia. Pode ir lá alguém lá ficar para mim na guitarra? Amém. A gente vai falar de 3 momentos na vida de Moisés. A gente vai aprender hoje com o Senhor. A gente vai falar de 40 anos no palácio, de 40 anos no deserto de Arã e de 40 anos com o povo no deserto. Esse foi um grande líder que caminhou com o Senhor. Mas teve uma época em sua vida também que Moisés, ele não conhecia esse Senhor. E quantas pessoas, né, pastor Fernando, ainda não conhecem o nosso Senhor. Esses dias eu conversando com um rapazinho na feira, ele fala assim: pastor Joy, sabe quando Deus ele fala sobre a espada, que da sua boca sai uma espada, e a espada que sai da boca do Senhor, cabe a nós cumprir, levar a espada ao mundo? E eu falei: sim, sim, sua palavra. Muita gente, né, pastor Fernando, confunde, não entende, não compreende que nós temos a espada dentro da nossa boca, de propagar esse evangelho por onde a gente for. Mas para isso nós precisamos conhecer o Senhor a fundo. Para isso nós precisamos ter uma amizade verdadeira com o Senhor. A primeira parte que eu coloquei é a mentalidade de um líder. Eu vou falar um pouco da história para a gente entender um pouco sobre a vida de Moisés, amém? Após aproximadamente 430 anos de escravidão no Egito,
O povo de Israel tinha um sonho. Que sonho era esse? Ser livre. Pensa, 430 anos, debaixo de uma mão opressora, debaixo de uma escravidão. Lembra que o Senhor não se esquece de nenhuma de suas promessas. O pastor fala que é por meio de Cristo que a totalidade do Evangelho foi firmado no céu e na terra. É através de Cristo. E antes de eu abrir isso daqui para vocês entenderem, eu tenho aprendido. Põe aí 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Ah, Deus fiel. Por favor. Nós temos que praticar, né, Marão? Todos os dias, né, Cipstão? E o Senhor não me deixou sair dessa mensagem. Foi através desse capítulo e desses versículos que veio a mensagem ao meu coração. Tu és Senhor. Tu, Deus, ó Senhor, são as grandezas, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Ó Senhor, teu é, ó Senhor, o reino, e tu estás acima de tudo. Se eu consigo compreender que o Senhor, Ele é dono de tudo. Se eu consigo compreender com esse versículo que o Senhor, Ele dirige todas as coisas, que riquezas e honra vêm somente do Senhor, e que o Senhor, Ele é governador de toda a humanidade, e em suas mãos existe força e existe poder. E é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem forças. Lição que a gente precisa aprender: nada mais é nosso, tudo é do Senhor. A gente está aplicando aquilo que a gente está aprendendo aqui dentro da comunidade, igreja. Vivendo a totalidade do Senhor, não mais a nossa. Moisés, ele precisou, então, conhecer esse Deus. Compreender a mente desse Deus, para compreender esse versículo. Tudo que há na terra e nos céus é teu, Senhor. Na verdade, esse conceito de liberdade era bem primitivo, porque Israel não era conhecido como povo ainda. Olha aí para você ver. Mas como a família de Abraão, Isaque e Jacó. Então, 430 anos de escravidão. E o povo de Israel não era conhecido como o quê? Um povo. Mas ele era conhecido como o quê? Uma família. E como nós hoje somos conhecidos? Já parou para perceber, né, pastor? Como nós somos conhecidos hoje? Nós somos conhecidos como o quê? Um povo do Senhor. O povo do Senhor. Sabe, somos conhecidos, temos que ser conhecidos por onde fomos. Ali vai o povo do Senhor. Com o crescimento absurdo dessa família, olha aí, com o crescimento da família de Abraão, Isaque e Jacó, houve uma preocupação por parte da liderança egípcia sobre a imposição dessa nação em relação ao seu povo. Por isso, inicia-se um processo de escravidão. O povo egípcio começa a subjugar a nação de Israel. Depois de tantos anos, a resposta do Senhor veio para essa nação. É necessário o menino nascer, ser jogado, ser colocado num cesto e ser jogado no rio. Longe de sua família,
cresce, mas com todo o respaldo do Senhor, com todo o cuidado do Senhor. Ali o Senhor vem suprir não somente a vida de Moisés, mas também o Senhor tem o cuidado de suprir toda a necessidade da casa de seus pais. Por isso vale a pena fazer uma aliança verdadeira com o Senhor. Por isso vale a pena a gente conhecer de fato quem é esse nosso Senhor. É tão esperado sonho. Começa a descer o Rio Nilo numa sexta, e o milagre da proteção e a provisão inicia-se na vida de Moisés, para que o povo pudesse usufruir da liberdade tão almejada. Assim como o nascimento de Moisés representava um sonho de libertação para o povo de Israel, aponta para o seu irmão. Ei, você é a resposta de desejo de muitas pessoas e famílias dessa cidade. Nós somos igreja. Nós somos a resposta e o desejo de sonho de muitas pessoas que estão à nossa volta e a gente muitas vezes nem acaba prestando atenção. Mas o Senhor, Ele é detalhista em olhar em nossa volta e dizer: ei, filho, ali está uma pessoa que precisa ser alcançada pela minha palavra através de você. Nós somos essa voz profética que o pastor Fernando falou. Nós precisamos propagar esse evangelho por onde a gente for. O menino nasce, mas o plano de Satanás é o que então? Trazer o que? Destruição a todos os meninos que nascessem naquela época. Só que deixa eu te falar uma coisa. Quando o Senhor tem propósito na nossa vida, nenhum dos planos do Senhor serão frustrados na nossa vida. Todos os planos e os propósitos do Senhor, eles serão realizados na nossa vida. É nós que precisamos o quê? Nos alinharmos com o plano e o propósito do Senhor e o quê? Nos prontificarmos em obedecer esse plano do Senhor. Fácil não, mas é preciso se adequar à vontade do Senhor, não se adequar à nossa vontade. O menino é colocado numa casa estranha, numa linguagem estranha, de uma adoração estranha, mas em tudo a gente vai ver que o Senhor está com Moisés por onde ele vai. O Senhor começa a derramar sabedoria, discernimento, entendimento, derrama habilidade, agilidade, capacitação, para ele cumprir à risca os propósitos do Senhor. Para ele e para a família dele? Não, para o povo do Senhor. Nós não fomos chamados para cumprir o propósito com o Senhor, para trazer benefícios para a nossa família. Não, igreja. Se a gente começa a entender a vontade do Senhor, nós somos habilitados, nós somos dotados de conhecimento e de sabedoria, discernimento, compreensão, para levar esse evangelho e trazer salvação. Assim como a salvação chegou até nós, nós precisamos também levar essa salvação, levar essa motivação, que o Senhor transforma, que o Senhor muda, que o Senhor restaura, cura, batiza. Esse é o fundamento do nosso nascimento. Alcançar os perdidos, alcançar aqueles que estão aflitos, sem esperança. Por que nós devemos então confiar na palavra do Senhor? Você quer uma resposta mais concreta? O ato do nosso Senhor de se submeter a morrer por nós, e ir até a cruz,
Se isso não faz você parar, se isso não faz você repensar na vida, ei, é necessário nascer de novo. É necessário. Nicodemos, dotado de todo conhecimento, dotado de toda sabedoria, chega o momento de estar frente a frente com o Senhor, não compreende os mistérios de um reino. Dá uma bugada na mente dele, mas o Senhor, com toda a paciência, começa o quê? A explicar a cultura do céu. E quantas vezes o Senhor tem falado ao meu, ao seu coração neste lugar: não perca a esperança, confia. Nós não fomos chamados para ser escravizados pela mão de Satanás. Ei, igreja, nós já fomos libertos há milhões e milhões de anos atrás, através do ato de cruz. Nós fomos libertos, é a nossa mentalidade ainda que age como um escravo. Nós andamos e pensamos na escravidão. Deus trouxe uma mente cativa para nós, trouxe liberdade, de você poder deitar e dormir tranquilo em meio à tribulação. Porque fala, você pode confiar em mim. Você pode, né, bispotão, acreditar em mim. Pensa aquele povo, 430 anos, sendo oprimido, sendo chicoteado, sendo maltratado. É como o pastor Fernando deu uma sugestão aqui, um simples toque para nós, de levantar um clamor. Mas aquele povo se prostrou de verdade, né, pastor Fernando? Eu não aguento mais! Oh Deus! Me ouve, Senhor! Nós nos rendemos a Ti, Senhor! E rasgam as suas vestes, porque eles entendem. 1 Crônicas, capítulo 29, 11 e 12. Os céus e a terra pertencem a Ti, Senhor. E seu é este reino. Nós só Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, porque o Senhor dirige todas as coisas. Vamos imaginar eles clamando esse versículo. Senhor, Tu é o governador de toda a humanidade, nos liberta dessa escravidão, Senhor. Traz a nós a liberdade que precisamos, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é governador de toda a humanidade, Pai. E que riquezas e honra vêm somente pelo Senhor. E nós aqui, Senhor, escravos, abatidos, tristes. Só que dentro do seu coração havia esperança. Eles lembram, sabe, Bispo, eu viajei na palavra, sabe, entendendo, falar, como o Senhor me ensinou, né? Se imagine na palavra. Eu imagino nesse momento, falando, ó Senhor, na Tua mão existe força e poder. Qual é o poder de escravidão, Senhor, que é maior que o Teu poder, papai? Não existe poder maior do que o Teu. É por Tua vontade, Senhor, que todos nós nos tornamos importantes, Senhor. Nos dê a força que nós precisamos neste momento, Senhor. E tem alguém olhando para o monte, e tem alguém clamando, e tem alguém olhando para o monte, e tem alguém clamando, rasgando as suas vestes, e alguém sendo atraído pela glória do Senhor, e ao ponto de falar, quem é aquele que brada sobre aquele monte? Quem é aquele que faz estremecer? Alguém dotado de conhecimento e entendimento. Moisés, aquele é o Senhor. E o povo escravizado, clamando, eu não aguento mais. Na mesma hora os ouvidos do Senhor se abrem. Que eu estou escutando, filho meu.
Aí um menino que se torna um homem, que deixa os seus princípios e os seus valores, para passar a conhecer os princípios e os valores do nosso Senhor. Ele sobe até esse monte. Quando ele chega até esse monte, uma voz do céu brada: Moisés, tire tua sandália, porque o lugar que você está é santo. Hoje você veio para esse lugar e o Senhor está falando: ei, só tire a sandália dos seus pés. Eu não combinei nada com o pastor Fernando, mas nós conhecemos quem é o nosso dono. Nós conhecemos quem é o nosso Pai e fundador de todas as coisas. Em obediência ao nosso bispo Tom, Mário está aí, nós temos que treinar esse versículo, né, Mário? Por 30 dias esse versículo ele vai estar enraizado no nosso coração. Os céus e a terra pertencem a ti, Senhor. Aleluia. Os primeiros 40 anos de Moisés foram para formar a sua mentalidade de realeza. Ele precisava ser rei para libertar os escravos. Entenda uma coisa. Se você é filho de rei, o que você vai se tornar um dia? Para a gente sair dessa mentalidade de escravo, o que eu preciso então? Andar com quem? Com quem eu preciso, né, pastor Fernando? Estar do lado de quem? Com quem eu preciso aprender todos os dias? Normas, conceitos, valores. Nós temos esse amigo, nosso Senhor Espírito Santo, que vem nos auxiliar com a tua palavra, porque em 1 Crônica diz que nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Deixa o Senhor dirigir a nossa vida por completo, igreja. Deixa, o Senhor controlar as nossas decisões. Deixa o Senhor tocar nas nossas emoções, que muitas vezes nos leva, igreja, a trocar os pés pelas mãos. Ei, tenha a mentalidade de Cristo. Pare para pensar, igreja, o povo numa tempestade, Jesus dormindo. O barco a ponto, pastor Fernando, pastor Daniel, a ponto de virar e todo mundo naufragar e todo mundo morrer, eu não sei. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus dormiu o quê? Tranquilamente. Porque ele sabia quem ele era no Pai e quem o Pai era nele. Intimidade gera credibilidade, igreja. Esses dias, eu estava lendo um livro do Krau, e eu amei a palavra contentamento. Eu viajei na palavra, eu fui fazer um estudo. E o Senhor falou: sabe o que é, filho? Em meia circunstância você precisa confiar e ter gratidão a mim. Contentamento é você confiar verdadeiramente no Senhor. É você ter paz no meio da dificuldade. É você saber que o seu Senhor pode trazer solução para qualquer coisa que aconteça na nossa vida. O que eu preciso é confiar, esperar e acreditar que a resposta virá. Mas não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. A nossa geração não consegue compreender isso. A gente ora hoje, a gente ora agora, daqui uma hora eu já quero obter resposta. 430 anos. Até o povo entender que precisava verdadeiramente o povo se prostrar para o Senhor.
rasgar não só suas vestes. Ali é só uma simbolização de rasgar as suas vestes, mas ali ele estava o quê? Abrindo o coração verdadeiramente para o Senhor. Senhor, eu estou cansado de só te ouvir, pelas pessoas falar. Eu estou cansado, Deus, de ouvir as pessoas comentar que o Senhor faz, que o Senhor realiza. Então, aonde o Senhor está na minha vida? Se manifesta assim. Você vê que é interessante? O Senhor não revela para eles ali. O Senhor não traz revelação para aquele clamor ali, mas o Senhor traz lá para alguém, para eles entender que quando um clamor sincero, quando a verdade de dentro de nós aprendemos sexta-feira que o Senhor só fará as coisas grandes acontecer na nossa vida mediante uma postura de verdade, sinceridade dos nossos corações. O povo estava cansado de verdade, o povo estava cansado de apanhar, o povo estava cansado de sofrer, o povo não aguentava mais, igreja. Mas em meio a tanto cansaço e a tanto sofrimento, alguém teve a sensibilidade. Só aquele que criou os céus e a terra pode trazer solução e provisão para isso que nós estamos passando. E você é a solução para a sua família. Você é a solução para essa cidade. Você é a solução para os seus parentes. Acredite mais em você. Confie na palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Confie que a palavra traz transformação. Chegou um menino hoje, eu falei: Dudu, quero te ver domingo na minha igreja lá em Dudu. Ele veio e passou, nota o seu telefone aqui para mim, que eu preciso demais ter esse encontro com esse Deus. Ele falou: onde é a sua igreja? Eu falei: eu vou te mandar o endereço. Você vai me esperar, pastor? Eu vou te esperar na esquina ali, 6h15 da tarde, domingo, Dudu. Eu não tenho um compromisso com o Dudu. Eu tenho um compromisso com o Senhor que criou o Dudu. E o olho daquele menino, sabe, pastor, sabe, Bissutão? Brilhou e falou, segurou na minha mão. Eu preciso de ajuda, pastor. Já estou vendo as coisas na minha casa e eu preciso de ajuda, pastor. O Senhor falou para mim: a liderança precisa crescer e entender e amadurecer e avançar, filho. Foi um dia que o Senhor olhou para mim, pastor Fernando. Lá na feira, Joy, prega o evangelho. Fale desse Senhor. Deixa o Senhor se manifestar através de ti. Eu comecei a compreender esses valores, esses princípios na minha vida. E o que o Senhor tem feito naquele lugar, igreja, nada para minha honra, tudo é para a honra e glória do Senhor, porque eu estou entendendo que eu trabalho para o Senhor. Esses dias na minha casa, contando um testemunho meu, eu peguei a Kelly e falei: Kelly, hoje nós vamos orar e a gente vai escrever uma carta de transferência de todos os nossos bens para o Senhor. Chega. E ela falou assim para mim: dessa vez tem que ser, porque eu não aguento mais. E dentro do meu coração eu bradei, eu falei: então é isso. Se você não aguentar mais, eu confio até a última gota do meu ser, que eu vou ver a mão do Senhor restaurar todo esse lugar. Ei, não perca a esperança, mediante aquilo que Satanás tem colocado na sua frente. Não perca a esperança no Senhor, do que Ele pode fazer na tua vida, mediante o que você está vivendo agora, hoje. Porque a palavra do Senhor diz que o amanhã pertence a quem? Ao Senhor. Se eu parar de acreditar nisso, igreja, que sentido faz eu acordar todas as manhãs? Que
propósito tem o Senhor na minha vida em me levantar todas as manhãs para cumprir os meus desejos, os meus princípios, que não são nada comparados aos do Senhor? Né, pastor Daniel? Deus faz Moisés nascer, cuida, educa de todo o conhecimento, dá a ele habilidade para liderar, ser um príncipe, para trazer liberdade por onde ele passou. Agora olha para você. Você é um príncipe e você é uma princesa do Senhor. Você precisa mudar o quê? A forma de pensar e agir. Se eu coloco na minha mente, deixo descer para o meu coração, que eu não sou capaz de realizar nada na minha vida, que o Senhor não é capaz de construir nada na minha vida. Igreja, é isso que Satanás quer. Cativar a minha mente e cativar as minhas ações. Preso por grilhões. É isso que Satanás ele fez com o povo de Israel. Mas quando alguém falou assim, não, minha mente ele não controla mais, a minha família ele não mais escraviza, o que o povo começa então? Crescer e multiplicar. Mas como que o povo começa a crescer e a multiplicar? Como que o povo aqui na comunidade vai crescer e se multiplicar? Ei, é através do Senhor que age na minha vida e na tua vida. É conhecendo a verdade, é implantando a verdade por onde a gente for, é abrindo a nossa boca para ser instrumento do Senhor por onde a gente passar, é deixarmos de sermos covardes, medrosos, e começar a aplicar a cultura do céu por onde a gente for. Para você é fácil falar, você é pastor? Não, gente. Sexta-feira, nós tivemos uma prova aqui, né, bispo? Do versículo. Ah, rapaz, fala aí, né, Mário? Nós apanhou, mas eu falei, eu vou aprender esse trem aí, ué. Não, Edmilson, nós tem que aprender, né? Eu vou aprender esse trem de ponta a ponta. Mas por que é necessário aprender? Para me falar com certeza de quem é o Senhor. Quando você compra um carro, uma televisão, vem um manual, não vem? Para você fazer ele funcionar, André, para você consertar um carro, você não precisa conhecer o carro, né, André? A marca certinho, você vai ter que estudar, né? Vai trocar qualquer peça do carro, você não tem que, pera aí, deixa eu pegar a marca e a origem do carro. Não, essa peça não serve para esse carro, não. Satanás tem tentado colocar peças que não são do reino na nossa vida. E a gente tem o dono de fabricação nosso, que é o Senhor. Só Ele pode repor as peças necessárias que precisamos. Aprendi isso com o pastor Fernando e não esqueça também, que no livro de Coríntios, o Senhor ele tem armas poderosas para desfazer fortalezas satânicas. Ei, é por isso que em 1 Crônica o Senhor vai dizendo que Ele dirige todos os nossos caminhos. Porque dentro de sua palavra tem cada peça de reposição que nós precisamos. Tem peças novas que serão necessárias ser acrescentadas na nossa vida. Para poder o quê? Para a gente fazer bom uso dela, aplicar por onde a gente for. Hoje é uma dessas peças que nós estamos recebendo. Peça de ânimo, de confiança, de acreditar e de confiar no Senhor. São essas peças que o Senhor está liberando sobre nós. Ei, eu estou te dando firmeza, eu estou te dando, sabe, sustentabilidade para você permanecer firme no meu plano e no meu propósito. Dias difíceis virão? Sim. Mas o Senhor te dá peças necessárias para avançar sobre dias difíceis.
para adquirir a mentalidade do líder aprovado por Deus, primeiro, supere o ataque do inimigo quanto à sua realeza. Êxodo capítulo 1, 22, por favor. Livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Aleluia. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lance ao nino todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. O nascimento do líder real é uma afronta ao diabo. Agora aponta para o seu irmão e fala assim: ei, sabe quando você nasceu? O Senhor já te colocou como um líder real do seu reino. Você é marcado pelo Senhor. É por isso que Satanás, ele vem nos afrontar, vem nos odiar tanto. Sabe por quê? Porque ele sabe, Mário? Fala, o Mário é o quê? O Mário é um líder real do reino de Deus. O João, o que tem o João? Você sabe quem é? Sei. Filho de Altíssimo, um líder real do reino de Deus. Você sabe quem você é? Se nós soubéssemos quem nós somos diante do Senhor, igreja, nós nunca mais abaixaríamos a cabeça para afronta nenhuma. Nós só nos curvaríamos diante do nosso Senhor todos os dias. O problema é que nós temos se curvado e chorado por causa de circunstâncias. Ficamos com medos por causa de circunstâncias. Espera aí, você não conhece o seu Senhor? Você não estuda sobre o seu Senhor? Vamos falar de mecânico? André, quando chega um carro para você, você já não estudou a marca? Você fala, espera aí, se eu não souber eu vou estudar, não é? Fala, o defeito é isso. E mediante ao diagnóstico que ele nos passa, a gente começa a correr atrás, não é? Correr atrás da solução. E sabe quem o Senhor, quem é a solução dos nossos problemas? Está dentro de você e você não percebe? Ei, Mateus 6,6. Ei, Mateus 7,7. Filipenses capítulo 4, versículo 6. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 11 e 12. Ei, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Mateus 6,33. O quanto a palavra tem para nos ensinar e nós perdemos tempo com peças que o diabo tem colocado na nossa vida e tem tentado colocar sobre nós. E nós temos se apegado a essas peças genéricas, quando a gente tem uma peça real do reino, que de verdade fará diferença na nossa vida. Olha a peça importante que é Moisés. Mas primeiro ele precisa o quê? Se submeter à vontade do Senhor. Ele é atraído pelo Senhor. Mas mediante ao quê? Há um clamor. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque algum dia alguém clamou por nós. Na minha vida foi assim. Alguém teve que rasgar o céu e falar, salva ele, Senhor. Não deixe esse menino se perder, Senhor. Quanto menos eu esperei, eu fui atraído pela presença do Senhor. Foi onde eu conheci a Kelly, onde eu conheci os propósitos do Senhor, aonde eu comecei a caminhar com o Senhor. Ei, se Deus está te chamando nessa noite para você voltar a caminhar com o Senhor, caminhe com o Senhor novamente. Eu poderia falar mais, mas o Senhor está falando aqui, chega, filho. O que eu e você precisa entender
é que gostamos de caminhar com pessoas sábias desse mundo, né? Gostamos de aprender com pessoas que têm uma cultura elevada, pessoas educadas, pessoas que sabem falar e se portar, mas não queremos andar com nosso Senhor, que tem infinitamente mais do que todas essas qualidades. Não queremos, sabe, acordar na madrugada e falar: Senhor, Tu és o dono que dirige a minha vida de verdade. Somos preguiçosos, igreja, em levantar para aquele que me criou, me formou, conhece cada fio de cabelo que tem no meu corpo, sabe de todas as necessidades que eu preciso, e fala: filho, não tema e não se desespere, porque eu, Senhor, estou contigo. Eu bem sei os planos que tem a teu respeito, filho meu, filha minha. Plano de salvação, plano de te fazer andar de cabeça erguida. Ah, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar verdadeiramente e derramar o seu coração a mim verdadeiramente, eu os ouvirei do alto céu, sararei a tua terra e farei vocês conhecer a totalidade do meu poder e da minha grandeza. Não há nada impossível para o nosso Senhor realizar na nossa vida. Saia dessa mentalidade de escravidão e lembre-se que você é um príncipe e que você é uma princesa do Senhor. Tenha a mentalidade de um líder real do reino do céu. Vamos ter uma postura, igreja, de verdade, de príncipes e princesa de um reino justo e verdadeiro.